A presidente dos Estados Unidos deu mais uma sobrevida à República Islâmica, cancelando ataques no fim de semana. Foi assim que ocorreu. Bem-vindos de volta ao Access of Truth. Sou Emily Schrader e na semana passada ouvimos o presidente Trump ameaçar atacar a infraestrutura energética do regime islâmico, supostamente com Israel. Agora, aqui em Israel, todos nós estávamos preparados para o tipo de ataque que poderia realmente prejudicar a capacidade do regime de continuar essa guerra, que é exatamente o que o regime quer fazer. Mas, como de costume, no último momento possível, o presidente Trump recuou e cancelou o ataque, anunciando que estava desistindo porque o Paquistão e o Catar lhe asseguraram que um acordo era iminente. Um acordo que ele afirmou que reabriria totalmente o Estreito de Hormuz, o que não aconteceu, e acabaria de uma vez por todas com a ameaça nuclear do regime, o que também não aconteceu. Exceto que, como no filme Feitiço do Tempo, Donald Trump está caindo exatamente na mesma armadilha de não entender qual mensagem ele realmente está enviando ao regime. Eles não respeitam seus motivos, eles não respeitam a razão, eles respeitam a força. Lembro que, apenas algumas horas antes desse anúncio, exatamente o mesmo regime estava literalmente ameaçando reduzir os campos de gás israelenses a cinzas, se os ataques fossem adiante. Veículos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica já divulgaram listas de alvos detalhando quais instalações de energia em Israel, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos seus mísseis alcançariam. Além disso, as defesas aéreas do Kuwait interceptaram drones iranianos que tinham o Kuwait como alvo. Um ataque que o regime nem assumiu, pois admitir isso destruiria a história que contam a Casa Branca de que estariam prontos para serem razoáveis. A realidade é que, mais uma vez, o regime e seus parceiros islamistas, dúbios, covardes e corruptos no Paquistão e no Catar, conseguiram escapar de um ataque que o regime estava apavorado. E mais uma vez, o presidente dos Estados Unidos deixou que eles fizessem isso. Nós já não estamos cansados disso? Essa não é nem a primeira vez neste mês que o presidente Trump faz esse tipo de besteira. E os motivos basicamente só vão piorando. Em julho, depois de 13 noites seguidas de bombardeios, Trump interrompeu uma grande escalada de repente, alegando que o regime queria negociar. Bem, eles não queriam, mas na mesma semana vazou que o Pentágono estava gastando rápido demais seu estoque de interceptadores. E adivinha quem isso favorece? Exato, o regime islâmico do Irã. Teherã lê os mesmos jornais que nós. Quando autoridades americanas revelaram à imprensa o tamanho exato da nossa escassez de interceptadores, eles entregaram ao regime um roteiro de quantos mísseis e drones seriam precisos para sobrecarregar nossas defesas. Mas alguém em Washington achou que valia dizer isso em voz alta. Enquanto isso, na Casa Branca, as justificativas continuam mudando. Primeiro, era pela paz. O Axios disse que a pausa ocorreu porque a rodada anterior de ataques já teria degradado a capacidade do Irã de ameaçar a navegação. Mas sabemos que isso não aconteceu. Neste fim de semana, a justificativa é que Teherã prometeu um grande acordo sobre Hormuz e o programa nuclear. Em menos de uma semana, já são 3 desculpas diferentes para a mesma decisão do presidente Trump: recuar. Por isso, alguns críticos chamam Trump de TACO, sigla para Trump Always Chickens Out, ou seja, Trump sempre amarela. TACO. Pessoalmente, não acredito que o motivo seja a quantidade de mísseis. Acho que ele hesita porque acredita, de forma equivocada, que pode fazer um acordo com alguém do regime. Vamos deixar claro. Nenhuma facção do regime quer abrir mão da própria existência. E, de qualquer forma, quem manda são Vahidi e a Guarda Revolucionária. O regime promove o mito dos moderados para negociadores ocidentais, dando esperança ao Ocidente. O presidente, o ministro das Relações Exteriores, o líder supremo e a Guarda Revolucionária, eles são todos iguais. São o mesmo regime, com o mesmo objetivo. E esse objetivo nunca foi a coexistência. Se Trump realmente acredita em um possível acordo aqui, ele fundamentalmente não entende o que é esse regime. A busca por um acordo é um beco sem saída. Sempre foi um beco sem saída. E toda vez que fingimos o contrário, estamos dando mais tempo para eles. E o resultado na prática também é sempre o mesmo. O regime continua governando, o que significa mais iranianos mortos, porque quem paga o preço pela hesitação de Washington nunca são os oficiais que tomam essas decisões. São os iranianos comuns, assim como o restante das pessoas no Oriente Médio que esse regime continua a perseguir. No caso dos iranianos, ele continua realizando execuções. E falando em execuções, a cada dia que passa, mais iranianos são executados. Nessa semana, houve um jovem de 19 anos, chamado Arvin, que foi preso durante o Levante de janeiro. Um tribunal do regime o condenou por, abre aspas, travar guerra contra Deus. E neste último fim de semana, eles o enforcaram na prisão no norte do Irã.
um adolescente executado por comparecer a um protesto. E então, nesta manhã, mais 2, Omid Bezad e Puriya Savat, foram executados secretamente ao amanhecer de hoje. Ambos foram presos durante a guerra de 12 dias e condenados por espionagem para Israel. Sem julgamento algum, sem julgamento público, sem anúncio, só o judiciário do regime confirmando que já tinham sido executados. Isso está acontecendo agora, hoje, enquanto eu estou gravando este programa. Poucos dias antes disso, o mundo inteiro pôde ver como essas execuções realmente acontecem na prática. Porque em Isfahan, vimos centenas de pessoas reunidas antes do amanhecer, tentando impedir o enforcamento de 2 jovens. Ambos foram condenados à morte por participarem dos protestos de janeiro em Isfahan e na Praça Ali Khamenei. Os vídeos daquela praça são difíceis de assistir. Uma multidão parada no escuro, chamando as forças do IRGC de desonradas, implorando para que isso não aconteça. Mas as forças de segurança, em vez disso, dispersaram violentamente os protestos e, mesmo assim, enforcaram os 2 homens em público na praça. E esse é todo o propósito dessas execuções públicas. É teatro, e o público é cada iraniano que assiste. Agora, preciso que você entenda que nada disso é um caso isolado. Só em julho, o regime executou pelo menos 67 prisioneiros. 9 deles, prisioneiros políticos e prisioneiros de consciência. E há algo nesse número que deveria realmente te assustar, porque apenas 8 desses 67 foram sequer oficialmente anunciados. O restante foi executado em segredo, sem aviso à família, sem visita final, simplesmente desapareceram. Agora, o Ministério Público de Teherã já anunciou processos criminais contra qualquer pessoa que condene publicamente essas execuções. Já há dezenas de outros manifestantes prestes a serem executados a qualquer momento. Agora, conecte isso a tudo que acabamos de expor na primeira história, porque essa onda de execuções não está acontecendo apesar de Washington estar pegando leve. Está acontecendo por causa disso. A repressão dentro do Irã piora, não melhora, toda vez que esse regime conclui que vai sobreviver. Quando Trump cancela um ataque em troca de um acordo que nunca vai se concretizar, é claro, quando a ameaça de consequências reais é retirada no último segundo, os mulás não veem isso como um convite para moderar. Eles interpretam como permissão para fazer uma limpeza interna. Um regime que acredita que resistirá a toda pressão tem incentivo para enforcar o máximo possível de testemunhas do levante de janeiro antes que alguém o obrigue a parar. E esse é o padrão. Pressão fraca de Washington não garante segurança aos iranianos. Ela dá confiança ao regime e os iranianos pagam por essa confiança na forca, na Praça Ali Khamenei, em Isfahan. Agora falaremos sobre quem está sendo treinado para transmitir a mesma ideologia à próxima geração, pois isso não se limita ao Irã. É hora do bom, do ruim e do feio. E como sempre, para terminar de forma positiva, vamos começar com a notícia ruim da semana e terminar com a boa. Primeiro, ontem apareceu uma filmagem chocante de um acampamento de verão de um movimento juvenil palestino no Reino Unido. Veja só. Tradução. Então essas crianças, presumivelmente britânicas, em algum tipo de acampamento de verão, estão sendo incentivadas a gritar: "Vamos esmagar o sionismo" e "Jovens, levantem-se! Nossa revolução é uma revolução árabe." Sério? Agora, o mais louco é que isso não é um caso isolado. Os materiais do movimento juvenil palestino comprometem seus membros com a libertação nacional, o retorno e rejeitam qualquer normalização com Israel. Eles têm se infiltrado cada vez mais nos campos universitários do mundo ocidental. Essas imagens deveriam perturbar qualquer um. É o resultado direto de um movimento que construiu toda a sua identidade em torno de ensinar à próxima geração que a supremacia islâmica e o rejeicionismo palestino são coisas boas. É um vídeo repugnante e é exatamente esta a cara da doutrinação de jovens para uma vida inteira de ódio. E isso está acontecendo agora mesmo na Grã-Bretanha, em inglês. E já que estamos falando da Inglaterra, vamos até Oxford, porque essa realmente é diferente de tudo. Em junho, na noite anterior à minha própria participação em um debate lá, a Oxford Union realizou um debate sobre se o Ocidente está certo em desconfiar do Islã, com Tommy Robinson, Lawrence Fox e Jonathan Sachdoti defendendo a proposta. Na oposição, vimos a estudante de Oxford, Aisha Khan Aziz, se levantar e basicamente ameaçar Tommy Robinson, dizendo como a generosa presidente, a muçulmana Arwa al-Raiz, garantiu que ele estaria seguro. Caso contrário, ele seria, abre aspas, literalmente massacrado pela multidão islamista violenta do lado de fora. Dê uma olhada.
Stephen Yaxley Lennon, conhecido por seus hooligans como Tommy Robinson. Stephen, há uma multidão lá fora em revolta contra você esta noite. Sem a proteção e generosidade de um presidente palestino muçulmano e de um comitê executivo formado principalmente por sul-asiáticos, você estaria literalmente frita. A sala aplaudiu uma mulher que dizia ser irracional suspeitar do Islã, enquanto afirmava que um convidado seria frito, sem proteção, por criticar o Islã. Ela não precisou do Robinson para defender o argumento, pois queria aparecer na câmera e ainda foi aplaudida. Claro, a moção foi rejeitada por 57 a 41 na Oxford Union. Mas quem liga para a votação? Ela provou que estava errada. Preciso dizer que a proposição fez um ótimo trabalho. E a Oxford Union literalmente se recusou a divulgar as imagens por 6 semanas, até Jonathan postar sua própria versão. Isso que eles queriam esconder? Aqui fica, pessoal, pois, como disse, na noite seguinte debati na mesma Oxford Union a moção de que Israel nunca quis a paz com a Palestina. Naquela noite, precisei de escolta de segurança privada devido às ameaças recebidas. Recebi a mesma plateia tendenciosa, o mesmo padrão, e a presidente Arwa El-Raiz alegando que Israel nunca quis a paz. Mesmo assim, meu debate ainda não apareceu. Engraçado, não? Fico pensando o que querem esconder. De qualquer forma, com certeza vou falar mais sobre isso quando eles finalmente publicarem, mas algo me diz que eles não estão com pressa. Agora, para a nossa boa história. Por fim, mas não menos importante, essa também é do debate da Oxford Union. Acredito que o melhor momento da noite em Oxford foi de Laurence Fox, e vale a pena analisá-lo com calma. Vamos deixar isso claro, certo? 78% dos muçulmanos britânicos acreditam que nenhuma publicação deveria publicar imagens de Maomé. O Ocidente deve resistir ao Islã de forma veemente, apenas com base na liberdade de expressão. Então aqui estamos com essa charge, certo? E é hora de provar que não vou me submeter. Não vou seguir leis religiosas de outros lugares. Minha esposa pediu para não mostrar isso por medo de represálias na família, mas disse a ela que, se não fizesse, já teria me submetido ao Islã. Então, aqui estamos. Isso não basta? Metade da equipe que te convidou era composta por mulheres muçulmanas interessadas em seus argumentos. Como presidente muçulmana, não basta eu ter te convidado para falar nesta Câmara? Isso não é justificativa e evidência suficiente para você acreditar que realmente acreditamos na liberdade de expressão? Eu não teria me tornado presidente de uma sociedade que defende a liberdade de expressão se não fosse por isso. Obrigado, senhor. Bem, posso. Muito obrigado. Posso terminar? Com licença. Uma questão de ordem foi levantada, ouvirei o próximo membro da mesa. Faz tempo que não estou nesta Câmara e conhecia as regras de cor. Na Câmara dos Comuns, e nos inspiramos na Câmara dos Comuns, adereços não são permitidos. Fico-me perguntando se a regra sobre adereços é a mesma na Oxford Union. Decidirei sobre a questão de ordem. Não há restrição da Câmara quanto ao uso de adereços, mas encorajo o Sr. Fox a expor seu ponto e prosseguir. Eu estava até à questão de ordem. Então, é nesse espírito que não vou me submeter, que mostro isso a vocês como um inglês que acredita na liberdade de expressão. Eu não vou me submeter. Eu não vou me curvar. Veja a sala quando Fox anuncia que mostrará uma imagem de Maomé. Todos congelam e logo o interrompem pedindo que pare. De repente, as regras sobre o uso de adereços são invocadas. Ele nem precisou realmente mostrar nada. Só a ameaça já calou uma sala cheia de pessoas que passaram a noite dizendo que o Ocidente não tem com o que se preocupar. Esse é exatamente o argumento. Provado sem que ele precisasse nem terminar a frase. Ele não precisou ganhar o debate ponto por ponto. Ele só precisou apontar para um desenho, literalmente um desenho, e assistir toda a sala confirmar em tempo real que blasfêmia é algo que eles acreditam que as pessoas devem temer em uma sociedade dedicada à liberdade de expressão. Sério? Você não pode ter uma sociedade livre onde a blasfêmia existe sequer como conceito, onde uma sala cheia de adultos altamente educados entra em pânico com a ideia de um desenho animado. Fox provou isso em poucos minutos, forçando a plateia a comprovar isso por ele. Absolutamente brilhante, Laurence Fox. Muito bem.
E é isso por esta semana. Não deixe de me seguir no X ou no Instagram pelo perfil Emily K. Schrader. Até lá, nos vemos na próxima semana no Access of Truth, na Janus.